Boa noite, meus amigos. Que a paz, o amor e a compaixão de Jesus abrace toda a terra e abrace a todos nós no Centro Espírita Cearense, no Evangelho transmitido todas as noites através do canal do YouTube. A nossa mensagem de hoje se denomina Maus Obreiros. É de Emmanuel, do livro Vinha de Luz. Guardai-vos dos maus obreiros. Paulo aos Filipenses. Paulo de Tarso não recomenda sem razão o cuidado a observar-se ante o assédio dos maus obreiros. Em todas as atividades do bem, o trabalhador sincero necessita preservar-se contra o veneno que procede do servidor infiel. Enquanto os servos leais se desvelam dedicados nas obrigações que lhes são deferidas, os maus obreiros procuram o repouso indébito, conclamando companheiros à deserção e à revolta. Ao invés de cooperarem, atendendo aos compromissos assumidos, entregam-se à crítica jocosa ou áspera, menosprezando os colegas de luta. Estimam as apreciações desencorajadoras. Fixam-se nos ângulos ainda inseguros da obra em execução, despreocupados das realizações já feitas. Manuseiam textos legais a fim de observarem como farão valer os direitos com esquecimento dos deveres. Ouvem as palavras alheias com religiosa atenção para extraírem os conceitos verbais menos felizes, de modo a estabelecerem perturbações. Chamam covardes aos cooperadores humildes e bajuladores aos eficientes ou compreensivos. Destacam os efeitos de todas as pessoas, exceto os que lhes são peculiares. Alinham frases brilhantes e complacentes, ensopando-as em óleo de perversidades ocultas. Semeiam a dúvida, a desconfiança e o dissídio, quando percebem que o êxito vem próximo. Espalham suspeitas e calúnias entre os que organizam e os que executam. Fazem-se advogados para serem acusadores. Vestem-se à maneira de ovelhas, dissimulando as feições de lobos. Costumam lamentar-se por vítimas para serem verdugos mais completos. Guardai-vos dos maus obreiros. O conselho do apóstolo aos gentios permanece cheio de oportunidades e significação. Que o amor de Deus possa nos chamar a atenção, pulsando dentro do nosso coração, trazendo incentivo à nossa prática diária, de trabalharmos sem olhar o que o outro faz ou deixa de fazer, sem observar os defeitos alheios, mas buscando corrigir os nossos. Que possamos seguir na caminhada com Jesus, abraçando a caridade como dom, como tarefa a ser exercida por nós todos os dias. Dá-nos a tua paz, Senhor, e permanece conosco. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Utilidade providencial da fortuna, provas da riqueza e da miséria. Se a riqueza devesse ser um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem, assim como se poderia inferir de certas palavras de Jesus interpretadas segundo a letra e não segundo o Espírito, Deus que a dispensa teria colocado nas mãos de alguns um instrumento de perdição sem recursos, pensamento que repugna a razão. A riqueza, sem dúvida, é uma prova muito difícil, mais perigosa que a miséria pelos seus arrastamentos, as tentações que dá e a fascinação que exerce. É o excitante supremo do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais poderoso que liga o homem à terra
e afasta seus pensamentos do céu. Produz uma tal vertigem que se vê frequentemente aquele que passa da miséria à fortuna e esquecer depressa sua primeira posição, aqueles que o dotaram, aqueles que o ajudaram, e tornar-se insensível, egoísta e vão. Mas do fato de tornar o caminho difícil, não se segue que o torne impossível, e não possa tornar-se um meio de salvação nas mãos daquele que dela sabe se servir. Como certos venenos podem devolver a saúde se são impregnados a propósito e com discernimento. Quando Jesus disse ao jovem que o interrogou sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfazei-vos de todos os vossos bens e segui-me, ele não entendia estabelecer como princípio absoluto que cada um deva se despojar daquilo que possui e que a salvação só tem esse preço, mas mostrar que o apego aos bens terrestres é um obstáculo à salvação. Esse jovem, com efeito, se acreditava quite porque tinha observado certos mandamentos e, todavia, recua ante a ideia de abandonar seus bens. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até esse sacrifício. A proposição que Jesus lhe fez era uma prova decisiva para pôr a descoberto o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um perfeito homem honesto, segundo o mundo. Não fazer mal a ninguém, não maldizer seu próximo, não ser vão nem orgulhoso, honrar seu pai e sua mãe, mas não tinha a verdadeira caridade, porque sua virtude não ia até a abnegação. Eis o que Jesus quis demonstrar. Era uma aplicação do princípio. Fora da caridade não há salvação. A consequência dessas palavras tomadas em sua acepção rigorosa seria a abolição da fortuna como nociva à felicidade futura e como fonte de uma multidão de males na terra, e seria, além disso, a condenação do trabalho, que a pode obter, consequência absurda que conduziria o homem à vida selvagem e que por isso mesmo estaria em contradição com a lei do progresso, que é uma lei de Deus. Olá, amigos! A reflexão do nosso evangelho de hoje vai fazer menção à prova da riqueza e da miséria, mais precisamente no tópico lido, a riqueza em si. Pensando que em muitos momentos a gente imagina que a riqueza possa ser um obstáculo à elevação, à nossa vida mais voltada à vida espiritual, e que de fato no começo da leitura ele nos lembra que, o Evangelho nos lembra que a riqueza vai nos colocar numa aproximação muito perigosa do orgulho, do egoísmo, dos prazeres da vida terrena, e que por isso muitas vezes nos desvia dos pensamentos e da elevação espiritual e da vida que nos leva aos céus, por assim dizer. Acontece que muitas pessoas que saíram de condições mais difíceis, que ele chama de miséria, e passam a ter a vida mais confortável através da riqueza, muitas vezes esquecem rapidamente de onde vieram, as pessoas com as quais convivia, e que por isso vai nos mostrar que essa riqueza muitas vezes nos tira o olhar da nossa própria história. Dificulta um pouco a nossa jornada a partir do momento em que a gente a utiliza para estar cada vez mais distante da vida espiritual. Mas isso não quer dizer necessariamente que a riqueza seja um instrumento ruim, um instrumento de dificuldade específica para a nossa vida, como se ela fosse prejudicial à felicidade futura, causa de todos os males. Como todo instrumento que pode ser utilizado para algo benéfico ou para algo maléfico, o instrumento em si não é a causa de muita coisa, mas a utilização dele, assim como várias outras atividades, como o conhecimento, por exemplo, que vem nos
abrir os olhos e trazer a consciência para diversas coisas, mas que muitas vezes nos faz encher de orgulho e de vaidade. Assim, a riqueza, ela pode ter uma acepção muito prejudicial, muito ruim, mas, de certa forma, ela poderia também nos facilitar a vida em diversas maneiras e, por conta disso, não só ser vista como algo muito ruim, mas que sim, uma vida voltada às riquezas terrenas e não às riquezas espirituais, uma vida voltada às facilitações da vida material. Ela constitui uma grande dificuldade para o homem ainda muito preso à matéria, à terra e aos prazeres. Coloca em dificuldade a vida do homem que ainda muito voltado apenas à vida terrena e mundana, traga a evolução da vida espiritual, o coloque e o lembre de que a riqueza da terra não é nada perante a riqueza dos céus e os motivos que nos levam a viver uma vida voltada à vida do Espírito, voltada à vida e aos ensinamentos de Jesus, elas podem sim estar ao lado de uma vida com facilidades materiais, mas que as facilidades materiais não venham a ser o nosso único intuito, nem nosso único objetivo, e sim, como já dito, ser um instrumento para o nosso progresso, para a nossa evolução, para a nossa forma de fazer caridade, que não é só a material, mas é a de transformação moral e de olhar empático sobre todas as pessoas. Senhor nosso Deus, antes de dormirmos e após o Evangelho da noite de hoje, pedimos ao Senhor que nos abençoe e abençoe a todas as pessoas que irão dormir na noite de hoje, em qualquer lugar, seja no palácio, na choupana, na rua, nas calçadas, mas que estejam guardados pela Tua mão santa. Abençoa, Senhor, todos aqueles que trocam também a noite de sono para trabalhar e sustentar suas famílias. Abençoa o sono de cada um de nós, de nossa família, para que nos encontremos em trabalho benemérito durante o sono físico, na lavoura de Jesus. Guarda nossas vidas, Senhor, enquanto dormimos. Vela por nós e ilumina as águas que estão aqui ao nosso redor. As águas do planeta, que elas possam ficar guardadas em algum lugar, em algum reservatório, para que sirva para os anos que se aproximam. Que possam também, Senhor, ser derramadas nas águas aqui presentes o bálsamo que nos sustentará durante toda a noite e nos iluminará para todos sempre. Que assim seja.